Saúdo aqui os vereadores, em nome dos vereadores de oposição, Haroldo Júnior, Vânia da Munguba, Enio Medeiros e eu. Saúdo aí o público assistente, em nome do Evandro Grande, Gari, que briga aí por todos os direitos de todos, né? Rosilene, boa tarde. E aqui eu quero mandar um abraço especial para os internautas, em nome do meu esposo, Alexandre Bezerra. Bem, não são poucos os assuntos, mas queria deixar aqui ciente a todos que só restam 904 dias. Então, com todos esses dias ainda que estão por vir, vamos ver se a gente consegue arrumar alguma coisa, onde a oposição traz sempre as denúncias e que a situação, que a gestão corra atrás do prejuízo, porque é um absurdo. Hoje pela manhã eu estive em alguns locais visitando. Desde o dia 27 de abril, viu, senhores vereadores, que a gente está sem SAMU no município de Pacatuba. E disseram que com 15 dias iriam ser devolvidas as instalações. O que é que acontece? Fui hoje pela manhã, estou com todas as fotos aqui. Infelizmente, aquelas instalações que hoje se encontram, não dá para os profissionais do SAMU estarem lá. Infiltrações, goteiras, tudo alagado. Não venham me dizer que é por conta dessa chuva somente, porque existe um piso lá que está dentro de um local que é forrado, que parece que a água mina de baixo para cima. Então, eu acredito que a gente vai passar muito tempo ainda sem um SAMU, infelizmente. Fui visitar a creche Ana Assunção. Mais uma vez, chego às creches, não existe frutas nem verduras, porque ainda não teve a chamada pública, né, para a compra de frutas e verduras. Queria muito que a gestão providenciasse nesse mês de férias, porque agora tem poucas crianças, né, porque existem crianças que podem ficar com suas famílias e estão em casa, mas é uma nutrição inadequada. Então, acredito que os professores, diretores e coordenadores não tenham a obrigação de estar tirando do seu bolso para comprar frutas e verduras. Estive hoje lá no Alto São João. Robélio Galego não está aqui, mas queria até conversar com ele sobre isso. Eu entrei naquele equipamento, o Lápis, né, que é uma biblioteca. É a coisa mais linda, mas está abandonada, porque antes era mantida pelo SESI e era cuidada pela Marisol. Hoje é 100% responsabilidade da prefeitura. E simplesmente lá não tem uma ventilação, os computadores não funcionam, não tem um pingo de limpeza, porque logo lá falta auxiliar de serviços gerais, falta um auxiliar administrativo para poder estar controlando e orientando e observando todo aquele equipamento que tem lá dentro. Lá hoje a gente tem um vigia, então não se dá para estar utilizando aquilo ali com ninguém, não tem um funcionário lá dentro a não ser o vigia. Agora, dá para se fazer um bom uso daquilo ali. Eu fiquei apaixonada, é lindo, eu fiz as fotos, muitos livros, muito material, e simplesmente está esquecido pela gestão, porque hoje a responsabilidade está 100% com a Prefeitura de Pacatuba. E a penúltima visita foi na rodoviária, que isso não é novidade para ninguém. Isso a oposição hoje não descobriu a pólvora. Simplesmente a gente foi lá para poder mostrar novamente o que está acontecendo. Eu fiz uma live, mas eu não consegui passar 1 minuto dentro do banheiro, porque é um mau cheiro horrível. Na hora que eu estava saindo, uma senhora já vinha descendo as calças na metade das pernas, porque ela dizia que não aguentava entrar vestida, porque não aguentava o mau cheiro. E ali não tem condição, gente, de se usar mais, não tem o que esperar mais. O secretário de infraestrutura, eu acredito que eu, como secretária, eu pediria aos responsáveis por cada setor que me fizessem um relatório. E aquilo ali não tem mais o que se esperar. E, para fechar, amanhã nós estivemos, junto com o vereador Enio, lá no Raio. E foi a minha surpresa maior e a minha tristeza maior. Nós fomos lá para ver as instalações, por conta também do gasto absurdo que foi de R$303 mil dentro daquela instalação. Quando nós chegamos lá, era um verdadeiro aquário. Simplesmente foi instalado o raio e nem coberta tinha ainda. Então, com quase 95 milímetros de chuva, não tinha como ser diferente. Agora, o que é que me faz pena?
se gastaram tudo isso e agora vão ter que fazer tudo novamente porque acabou com pintura, acabou com tudo. Não tem um local que não tenha água. E não é água pouca, não. É água que cobre um sapato. Tá certo? Então, fico triste, porque os policiais do raio não vão ter onde ficar. Será que nós vamos perder o raio também, do mesmo jeito que perdemos o SAMU, a não ser que se alugue uma casa de urgência para se colocar eles hoje lá dentro, porque hoje, durante o dia, não se teve condição de ficar, quem dirá à noite. Está tudo alagado, tá certo? Então, essas foram as minhas visitas de hoje. Agora eu vou falar um pouco pelos os funcionários, né, de Pacatuba. De primeira mão, hoje eu fiquei sabendo que os contratados não irão, presidente, ter direito ao 13º. Aí também me perguntam onde é que está o 13º do servidor efetivo. 1/3 de férias, que não estão liberando as férias porque não tem o dinheiro para pagar 1/3 de férias. Os consignados que estão descontando do salário do servidor e não estão repassando para os bancos. E daí o nome dos servidores estão indo para o Serasa. Aí me vem aquela pergunta que eu não posso calar. Pacatuba Prev. Cadê os 6.600.000? Continuo aguardando aqui a assinatura que está faltando, que é a do vereador Hamilton. Que eu precisava muito da assinatura dele para a gente dar entrada nessa CPI. Existe outro porém também para os funcionários, a lei do PEMAC, a lei que eu coloquei sequer foi lida aqui. Já existe uma lei dentro do município desde 2015. Por que os 841 mil recebidos em 2017 não foi rateado entre os funcionários que foram contemplados com a nota máxima? São funcionários do NASF do Gereissati, Posto de Saúde São Luís, do Jeremias, do Benjamin, do Bom Futuro, do Santa Marta, do São Bento e do Gonzaga Mota. São profissionais que poderiam ter tido participação nesses 841 mil, porque foi através do trabalho deles que o município foi beneficiado. E não esquecendo que esses 841 mil poderia ter se sim gasto utilizados em reforma de postos de saúde, em melhoramentos em equipamentos, até compra de carros, que a gente está com um problema grande de carro. Olha só, agendamentos de fisioterapia para pacientes que precisam com urgência, estão colocando para 15 de agosto, aqui no NASF da sede, por falta de transporte. Sempre se teve transporte para levar pacientes de fisioterapia para os postos de saúde onde se tem a fisioterapia. E hoje já não se tem mais. E o que me deixa mais preocupada é que o NASF do Gereissati existe uma fisioterapeuta de 20 horas e lá o único aparelho que ela tem para trabalhar é um forno e o gelo. Não tem mais nada, gente. Então, o que é que essa saúde está oferecendo aos pacientes que precisam de fisioterapia? Daí se pergunta, que futuro é esse que se diz que é agora? Porque, para mim, o futuro não está sendo agora. Estão acabando com tudo que a gente ainda tinha funcionando. Com relação aos transportes, que eu já falei da fisioterapia, me preocupa a questão das ambulâncias. Nós estamos contando com 2 ambulâncias a menos. Uma está presa no Detran e a outra, com o ano de fabricação de 2015, 3 anos, gente, só tem essa ambulância. Está lá no centro comunitário, ali no Parque Aratânia, por conta de um bico, problema de bico e problema de bomba. Por que não consertar isso? Isso seria uma prioridade. E quando se fala de ambulância, eu quero puxar um gancho para o problema de um paciente muito querido do município, que há anos que ele sobrevive a seu problema de saúde. Ele é um paciente renal crônico, o seu Roger, lá do Vila das Flores, que por muitas vezes aqui eu pedi seriedade e humanização ao atendimento desses pacientes. Antes de contar aqui, relatar o fato que ocorreu na sexta-feira, no dia do Jogo do Brasil, eu queria só lembrar essa gestão, que na gestão passada existia no transporte dos pacientes de hemodiálise um auxiliar de enfermagem que acompanhava o transporte deles, caso eles sentissem alguma coisa, elas estariam ali para verificar uma pressão, para fazer uma glicemia, alguma coisa, porque a gente sabe que todos voltam debilitados. Mas vamos voltar à história do seu Roger. O Roger passou pelo atendimento no Hospital de Pacatuba, onde saiu às pressas transferido, por ordem médica,
para o HGF. No meio do caminho, o Roger não ia suportar, porque ele estava parando. E entraram para o Maracanaú, onde o meu colega Hamilton diz que lá as portas são fechadas e não são. Ele foi atendido lá, muito bem atendido, que, por sinal, no momento eu liguei para lá, que ele chegou, estava na sala de parada e ficou lá, não me engano, 2 dias aguardando vaga no HGF. Daí foi transferido para o HGF. Vocês sabem o que é? Você tem um familiar seu, morre ou não morre, passar 27 dias no HGF e receber alta, e simplesmente a assistente social do HGF liga para o hospital de Pacatuba, comunicando que o paciente está de alta, e ser informada que vai buscar, mas depois do jogo do Brasil, isso é um absurdo. E vou lhe dizer mais, não tem familiar que aguente uma notícia dessa, não, porque a assistente social disse para o próprio paciente. Daí, a esposa do paciente, funcionária do município, independente dela ser funcionária ou não, era um direito dela de ligar para o hospital, comunicando que, para ir buscar ele, não podia aproveitar uma ambulância que estivesse lá. Tinha que passar pela casa dela, porque não tinha roupa para ele voltar e ele não podia voltar pelado. E daí ela ligou para o hospital e daí começou a discussão com a atendente do telefone. O que é que eu estou dizendo isso aqui, gente? Porque é muito fácil para esses funcionários hoje contratados pela gestão se manter no trabalho, se não for denegrindo a imagem de algum vereador da oposição e até mesmo da funcionária por ter uma ligação a esse vereador. Foi destratada, teve a confusão toda e daí se mandou buscar o paciente, levando a esposa do paciente com a roupa. E no meio do caminho, a atendente ainda teve o desplante de ligar no celular do motorista e passar para a esposa do paciente, para estar discutindo. Isso não é postura. E ainda mais colocar uma publicação no Facebook. Então fica aqui, mais uma vez, minha solicitação pela humanização ao paciente grave ou não. A gente sabe que para ir buscar um paciente de alta não é nenhuma emergência, mas a gente sabe que todos os carros estavam no hospital e não precisava dizer que seria só depois do jogo. Talvez seja isso, seja o como se reportar aquele paciente, aquela pessoa que está debilitada já por muitos dias e está dentro de um HGF. Fica assim aqui só o meu pedido de humanização. Agora, bem rapidinho, que eu só tenho 2 minutos, porque com um cronômetro aqui. Eu queria pedir aqui pela comunidade do Gavião. Comunidade do Gavião está com problema de água. Lá existe um poço profundo que foi instalado numa área privada e parece que o dono lá não está deixando a população pegar aquela água. Já foi colocado uma caixa d'água pelo lado de fora para o povo poder ter acesso à água, porém não instalaram ainda o motor. Então precisa de um motor lá. Essa comunidade também do Gavião se encontra no escuro, senhor presidente. E já pensou vocês sem água e sem luz? Né? Vou visitar essa comunidade, só não sei como eu vou conseguir chegar lá, porque dentro do Gereissati a gente não consegue andar com tanto buraco. Imagine com essas chuvas eu chegar lá no Gavião, mas eu chego lá. Queria aqui também lembrar a tarifa da Topic, que está sendo muito questionada. Quem sai do São Luís para a rodoviária, são 3 quilômetros, paga R$2 por essa Topic do município. E a outra empresa cobra os mesmos R$2 quem sai da rodoviária para Pavuna, onde são 9 quilômetros. Então, seria bom que entrasse no consenso para ver a questão dessa distância percorrida para o valor que está sendo cobrado, porque está sendo injusto. Tá bom? Queria lembrar aqui que a lei do nepotismo chegou, não foi que eu falei semana passada? E eu queria lembrar os caros vereadores que o meu ofício eu já respondi. Estou aguardando só a Casa Legislativa poder encaminhar todos. Então, eu solicito que cada um procure a licinha para poder responder, mesmo que não tenha parente nenhum, tem que ser respondido sim. Tá bom? Porque senão o meu vai ficar preso, porque eu já entreguei desde segunda-feira. Viu? Então, com relação também ao reajuste, que eu não posso deixar de cobrar, de lembrar, apesar do que o projeto já foi votado e aprovado, mas não me custa nada tentar colocar uma emendazinha, né, lá no meio do projeto, porque eu sei que isso a gente pode fazer, se for visto com bons olhos,
por todos os 15 vereadores. Eu estou segurando porque vai acabar... Mais 2 minutos, a vereadora Karina. Eu adorei esse meu cronômetro, porque agora não tem mais como eu me perder. Vamos lá. Só para fechar, 2 minutos agora é de sobra. Gente, a respeito daquele reajuste, né, que foi a questão do aumento, onde as enfermeiras só receberam R$19, agente de saúde R$22, o médico R$50, e daí vai guarda municipal R$31, e daí vai todo aquele desmantelo. O que é que eu queria lembrar a todos? Que esqueceram de contemplar, de alguma forma, que não venham com a história do salário mínimo, esperar pelo governo federal, porque a gente sabe a importância de cada um desses que eu vou ler aqui, que ficou de fora. Os garis, auxiliar administrativo, auxiliar odontológico, os vigias, os serviços gerais, auxiliar de laboratório, gente, ficou sem nada. E os técnicos em radiologia, que eu já procurei nessa relação e eu não encontrei nenhum deles. São profissionais de importância grande para o município, tá certo? Eu acho que deveriam ser, sim, gratificados de alguma forma, porque no Brasil que a gente vive hoje, com toda esta inflação, todos esses aumentos e a desvalorização deles, eles não vão ter ânimo algum. Então, senhor presidente, essas são minhas palavras. Agradeço. Boa tarde.